para a aula 90, avaliando aprendizados. Daí, o que nós temos na questão de número 8? A questão número 8 tem uma circunferência, e nessa circunferência nós temos aqui alguns pontos. O ponto A, ponto B, certo? E a circunferência tem sentido, o movimento no sentido horário. Aí assim, partindo do repouso do ponto A, repouso, então VA igual a 0. Velocidade em ponto A igual a 0. Um móvel descreve um movimento circular uniformemente variado. Então, movimento uniformemente variado, só que é circular agora, hein? Só que é circular. Com aceleração escalar, então o módulo da tangencial é de 3 metros por segundo ao quadrado. E depois de 2 segundos, o móvel passa pelo ponto B. Então, depois de 2 segundos, ele adquiriu velocidade e tem velocidade lá no ponto B. Certo? Então, tem velocidade no ponto B. A primeira pergunta dele é assim, o raio é 9 metros, está aqui o raio 9 metros, já está no sistema internacional. Aí a pergunta é, determine o modo de aceleração tangencial e centrípeta e a sua resultante no ponto B. Bom, ele diz que é depois de 2 segundos, então transcorreu 2 segundos, tá? Notem que para saber a velocidade em B, basta fazer V igual a V0 mais AT. Ah, mas isso aí não é só para o MR o V? Não, nós estudamos isso aí no MUV, não interessa a trajetória reta ou curva. Acha bem claro isso. Então, o M e o V. Então, tá ali. Qual é a velocidade depois de 2 segundos? Vamos fazer. Então, a velocidade vale. Começou de 0, aceleração tangencial 3, então tá ali. A velocidade em B vale 6 metros por segundo. Então, já sei a velocidade em B, 6 metros por segundo. Bom, a aceleração tangencial vetorialmente é a favor ou contra o movimento de B naquele instante? O que está acontecendo? Está aumentando ou diminuindo a velocidade? Ela está aumentando. Então, tá ali. A aceleração tangencial tem módulo 3 metros por segundo ao quadrado. E tem vetor a favor do movimento. Tem centrípeta? Qual é o critério para ver se tem centrípeta? Tem que ter curva. Tem curva? Tem. É um círculo. Então, tá lá. Eu tenho a componente centrípeta apontando para o centro. A tangencial eu já sei. Tá aqui. 3 metros por segundo ao quadrado. A componente centrípeta é que eu vou ter que calcular. O módulo da centrípeta tem uma formulazinha disso. Ah, infelizmente vai ter que decorar. Como é que é mesmo? Quem é que sabe? Vamos ver. Vamos ver. Sem olhar para o livro. Quem é que sabe a formulazinha para cálculo da aceleração centrípeta? Tem que memorizar. Algumas coisas na física não adianta. V ao quadrado, o quê? Dividido pelo raio. Aí, beleza. Quem acertou, parabéns. Porque não é muito fácil de lembrar, não. Então, vamos pegar aqui o módulo da velocidade naquele instante. 6 ao quadrado dividido pelo raio, que é 9. Então, o módulo da aceleração centrípeta vale 36 por 9, que dá 4 metros por segundo ao quadrado. Então, notem, eu tenho duas acelerações vetoriais. Uma que está aumentando a velocidade tangencial. Outra, está aqui, 4 metros por segundo ao quadrado. O que ela faz? A curva. E aí, se eu tenho as duas, o que eu tenho que fazer? A resultante. Nota, eu jamais vou fazer resultante, vou conversar só um pouquinho, entre aceleração e velocidade. Ou entre força e velocidade. Ou entre força e aceleração. Sempre eu tenho que fazer resultante entre grandezas de mesma natureza. Tá? Então, ó, aceleração com aceleração, aí sim. Então, regra do paralelograma, porque tem a origem com origem. E olha lá, ó, olha para onde aponta a aceleração. Ela está diagonal em relação à velocidade. A velocidade está assim, a aceleração está assim, ó, numa diagonal, tá vendo? Ou seja, essa aceleração tem duas partes. Rigorosamente, ou eu escrevo as duas componentes,
ou eu escrevo a resultante. Então aqui, para ficar bem didático, aqui bem direitinho, eu apago as duas componentes e ponho A. Então, ou eu ponho A, ou eu ponho as duas componentes. Nunca as três simultâneas. Bom, como é que eu acho o valor da aceleração? Eu faço um Pitágoras, sempre para achar o módulo de A, eu faço um Pitágoras com a componente centrípeta e com a componente tangencial. Esse Pitágoras, não vamos fazer, né? Já fizemos aí várias vezes, números pitagóricos, 3, 4, 5, cateto, cateto e hipotenusa. 3 e 4 como valores, a hipotenusa vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Então, qual é a aceleração resultante? 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Com aquela direção e com aquele sentido do desenho. Não basta só o módulo, tem que dizer a direção e o sentido. Fechou a 8, então? Vamos para a número 9. Na verdade, a questão pediu só os módulos. Aí a gente vai adiante, né? A gente vai além, né, para que a gente entenda bem. Então, questão número 9. Um carrinho percorre um trecho de uma montanha russa, partindo de A até B. Então, tem vários pontos, vamos entender aqui. Tem uma subida reta, aí tem um arco aqui assim, e depois tem uma outra reta aqui. Meu desenho ficou meio ruim, certo? Meio ruim, mas vai dar certo. Então, olha aqui. A até C. Quando chega em C, nós temos aqui um centro. Aí nós temos aqui ponto P. Aí nós temos aqui ponto E bem em cima. Aí nós temos ponto Q. E aí nós temos ponto D. E lá embaixo nós temos o ponto B. Fechou? E aí tá ali o carrinho de montanha-russa. Ele quer saber o seguinte: o carrinho percorre os trechos da montanha-russa atingindo o ponto B. Nos trechos A e C são trechos retos. E C e D é circular de raio 10 metros. C e D, daqui até aqui, é um trecho circular de raio 10 metros. Tá? Ao passar pelo ponto E, a sua velocidade escalar é 5 metros por segundo. Tá? Então, ao passar aqui, exatamente nesse momento, o valor da velocidade é 5 metros por segundo. Vetorialmente, para onde é que ela aponta? Lembrando, a velocidade é sempre vetor. Então está ali, o VE aponta para a direita. Então, tangente à trajetória. Aí é o seguinte, ao passar pela sua velocidade é 5. Em P, o movimento é retardado. Em Q, é acelerado. Eu nem precisava dizer, né? Em P, o movimento é retardado. Então, aqui, em P, eu terei mais velocidade do que em E. Por quê? Porque ele tá parando um pouco e aqui passa com 5. Então, esse vetor é maior que esse. Agora, na descida de E para B, nós temos lá, olha só, em Q, o que nós temos? Movimento acelerado. Então, aqui eu vou desenhar um vetor com um pouquinho mais de valor, certo? Então, em Q, um pouquinho mais de valor, beleza? Então, o que nós temos? Ele quer saber, calcule o modo da aceleração centrípeta ao passar por E. Tá lá, eu tenho o raio e o valor. Tem que saber de cor V ao quadrado sobre R para calcular o módulo da centrípeta. Vamos lá, vamos calcular. Então, 5 ao quadrado sobre 10. 5 ao quadrado, 25. Sobre 10 está ali. A aceleração centrípeta em módulo vale 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Bom, represente os vetores aceleração centrípeta, tangencial e resultante em P e Q. Vamos lá. P. Em P, como é que é o vetor centrípeta? Primeiro centrípeta, está lá, apontando para o centro, perpendicular à velocidade. Está lá a aceleração centrípeta em P. Agora, em P a velocidade está aumentando ou diminuindo? Daqui para cá ela está diminuindo. Então a aceleração tangencial contrária ao ponto P. Vamos fazer a resultante? Está ali. Faz a resultante e eu tenho nessa... Ó, tá vendo? Ó?
que a aceleração resultante é uma diagonal em relação à velocidade. Beleza? Agora, lá no ponto Q, a centrípeta está lá, centrípeta em Q, apontando para o centro. E no ponto Q, a tangencial é a favor do movimento, porque o movimento é acelerado, está aumentando. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer regra do paralelogramo e está lá. Está vendo que a aceleração lá no ponto Q resultante é uma diagonal, ó, com um ângulo menor que 90 em relação à velocidade, tá? Legal, né? Então aí nós temos o estudo das componentes da aceleração e da aceleração em cada instante em relação ao vetor velocidade instantânea, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Então, até a próxima aula. Aquele abraço!